Queridos irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Todos os sábados, este programa vai ao ar na Rádio Libertador FM 96.3 e toda semana é transmitido na TV AD e no YouTube. E louvamos a Deus por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus, que através desse sistema de comunicação podemos propagar a palavra de Deus. Nós vamos hoje estudar a lição de número 4, lembrando a todos que neste trimestre estamos estudando lições bíblicas baseadas no livro do profeta Ezequiel. A justiça divina é o tema geral do trimestre e hoje nós vamos estudar a lição de número 4, a lição que será estudada nas nossas igrejas no dia 23 de outubro de 2022. O título da lição de hoje diz o seguinte: Quando se vai a glória de Deus? E o textuário da nossa lição se encontra em Ezequiel, capítulo 11, versículo 23. Diz assim o textuário: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. E a verdade prática declara: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Então, este é o assunto da nossa lição de hoje, baseada no capítulo 9, versículo 3, capítulo 10, versículos 4, 18 e 19, e também no capítulo 11, versículos 22 a 25, do profeta Ezequiel. Nós estudamos na lição anterior, na lição de número 3, sobre as abominações do templo, e nós já aprendemos até aqui que o povo de Judá e de Jerusalém estava em pecado, cometendo pecados horríveis de toda natureza, principalmente o pecado de idolatria, inclusive profanando o templo, a casa do Senhor, com muitas abominações, com muitas idolatrias, imagens de escultura de deuses pagãos e etc. Então nós temos visto que por causa do pecado do povo, Deus usou o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel para anunciar o julgamento de Deus contra aquele povo. E aqui, para iniciar a nossa lição de hoje, tem a seguinte pergunta desafiadora: a presença de Deus pode deixar o seu povo? Será que a presença de Deus entre nós ela é incondicional, ou a presença de Deus na nossa vida está condicionada à nossa obediência? Nós vamos ver que, com base na palavra de Deus, a gente entende e compreende que a presença de Deus está condicionada à nossa obediência a Ele. Então, na lição de hoje, nós vamos conceituar a glória de Deus, vamos explicar a retirada da glória de Deus e relacionar o segundo templo com a glória de Deus. Conforme diz a introdução da nossa lição, a glória de Deus representava a presença de Javé ou de Jeová no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem e disse: E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então, Êxodo capítulo 25, versículo 8. Então, Deus prometeu ao povo de Israel que se eles construíssem um tabernáculo, um templo, o tabernáculo foi um templo móvel que Deus permitiu que o povo construísse, e Moisés e o povo construiu conforme o modelo que Deus deu ao povo. E Deus prometeu que Deus se faria presente ali naquele tabernáculo, naquele templo que ficava no centro do acampamento. As tribos deveriam ficar rodeando o acampamento. Então Deus prometeu a sua presença para
habitar ali naquele tabernáculo. Agora, essa presença de Deus no meio do seu povo e no templo, no tabernáculo, inicialmente, e depois no templo, era uma presença que não era incondicional, era uma presença condicionada. Deus fez uma aliança com o seu povo e numa aliança ambas as partes têm compromissos, né? Então Deus ele sempre cumpre com a sua palavra, ele vela por sua palavra para cumprir, mas infelizmente o povo de Israel, na sua desobediência e no seu pecado, não cumpriu a sua palavra. Então, essa presença de Deus dentro do templo não era incondicional. O povo tinha compromissos de acordo com a aliança feita no Sinai, mas esse pacto havia sido violado. Então, meus irmãos, tópico 1 da nossa lição fala sobre a glória de Deus. A glória de Deus baixou do céu à terra, primeiramente no tabernáculo, no dia da sua dedicação, cumprindo-se ali a promessa de Deus, e depois disso, essa cena, né, de Deus manifestar a sua glória, ali se repetiu por ocasião da inauguração do templo lá em Jerusalém, né, quando Salomão termina de construir o templo e vai fazer a inauguração do templo, Deus também se manifesta ali no meio do seu povo, ali dentro daquele templo. Então, a glória de Deus é uma manifestação visível da presença de Deus. Lembremos que Deus é Espírito e Deus não é corpo, Deus não vive nessa dimensão. Jesus disse que ele é Espírito. No entanto, nós vemos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, várias manifestações visíveis da presença de Deus, para que as pessoas soubessem de que Deus estava ali naquele lugar. É claro que Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas para o seu povo entender e compreender que eles não estavam sós, em que Deus estava com eles, então Deus manifestava a sua presença de forma visível. Inclusive, no deserto, a Bíblia diz que a nuvem do Senhor acompanhava eles durante o dia, protegendo-os do sol, do calor, e à noite uma coluna de fogo os guiava, iluminava. Então, são manifestações visíveis da presença de Deus. Essa palavra glória vem do hebraico kavod e do grego doxa. E nas visões de Ezequiel, glória indica o resplendor pela presença do Senhor. Inclusive, aqui em Ezequiel 3:23, diz: Então me levantei e fui para a planície, e lá estava a glória do Senhor, glória como a que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Prostei-me rosto em terra. Então, a glória do Senhor é essa manifestação visível da presença de Deus. Ezequiel 8:4 diz: E ali diante de mim estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Capítulo 8, versículo 6 de Ezequiel, disse: E ele me disse: Filho do homem, vê você o que estão fazendo? As grandes práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário? Mas você verá práticas ainda piores que estas. Observe que aqui em Ezequiel 8:6, quando Deus fala para Ezequiel, mostrando a Ezequiel as abominações do templo e as práticas repugnantes do povo, Deus diz a Ezequiel aqui no capítulo 8, versículo 6, que isso vai fazer com que o Senhor se afaste do templo, para que a presença do Senhor se afaste do meio do seu povo, para que isso vai levar com que a glória de Deus vá para longe do santuário. Então, o que afugenta a presença de Deus é o pecado do povo. O vocábulo hebraico Shekinah, geralmente usado entre os crentes como significando glória, não aparece na Bíblia, porém é frequente no judaísmo. Então, essa palavra Shekinah é uma palavra hebraica, embora ela não apareça
na Bíblia, porque o hebraico, a palavra hebraica que é traduzida por glória é kavod. Então, Shekinah é uma palavra que pertence ao chamado hebraico talmúdico e significa morada em. Shekinah é uma palavra comumente usada entre os judeus para se referir à presença de Deus. Então, quando a gente diz a Shekinah de Deus está aqui, a Shekinah de Deus estava ali, está se referindo à presença de Deus naquele lugar. E a presença de Deus é uma presença gloriosa, né? Por isso que também chama-se aqui em Ezequiel a glória do Senhor. Muito bem, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, continue conosco. Graças a Deus, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese, programa transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertador FM 96.3, TV AD e YouTube. Nós estamos estudando hoje a lição de número 4 da nossa revista da Escola Dominical, lição que tem como título Quando se vai a glória de Deus. Então, estávamos falando no final do bloco anterior que essa palavra hebraica Shekinah não é uma palavra que está na Bíblia, porém é uma palavra do vocabulário hebraico bastante presente, de ocorrência frequente no Talmud, né, que é uma antiga literatura religiosa dos judeus, identificada nos evangelhos como a tradição dos anciãos, né? Que no século V todo esse conhecimento oral foi codificado e escrito no Talmud. Então, meus irmãos, tópico 1.2 da nossa lição, a glória de Deus. Ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. Então, o que a gente observa em Êxodo capítulo 40, versículos 34 e 35, quando Moisés faz a dedicação do tabernáculo, a inauguração do tabernáculo, diz o texto sagrado que a nuvem cobriu a tenda do encontro, ou o tabernáculo, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, observe que a glória do Senhor, representada aí por esta nuvem, ela cobriu o tabernáculo, cobriu a tenda do encontro ou tenda da congregação. Isso era a presença de Deus no meio do povo que acompanhou Israel nas suas jornadas no deserto até o início do reinado de Salomão. Então, inclusive, quando a nuvem levantava, então era hora de levantar acampamento, depois a nuvem parava, era hora de parar na jornada e montar o acampamento. Então, a presença de Deus no meio do seu povo dá ao povo a segurança, a tranquilidade, a certeza de que Deus está com eles, de que Deus está protegendo o seu povo, que Deus está orientando, que Deus está guiando em todas as coisas. Então, durante o deserto, o tabernáculo, que era aquele templo móvel, ele ali abrigava, lá no Santo dos Santos, a Arca da Aliança, e Deus se manifestava ali, em cima do propiciatório, entre os querubins, manifestava a sua glória, manifestava ali a sua presença visível, a sua Shekinah no meio do povo. Depois, quando Salomão constrói o templo, num lugar definitivo, quando constrói o templo e vai fazer a cerimônia de dedicação do templo, nós vemos que a glória do Senhor também aparece e se manifesta no templo. Inclusive, aqui em 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 13 e 14, a Bíblia diz que uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar
o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Então, após a construção daquele templo, após aquela oração de dedicação, aparecendo ali a glória do Senhor, era um sinal de Deus, de que Deus estava atestando aquela obra e consagrando aquele lugar para culto a Jeová. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículos 1 e 2. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Observe, a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor porque a glória do Senhor o enchia. Então, essa presença visível de Deus, essa Shekinah de Deus manifestada ali visivelmente, enchia todo o templo. Era um sinal de que Deus estava santificando aquele templo, santificando aquela casa para adoração a Ele. Deus prometeu estar ali com o povo, só que essa promessa da presença de Deus, daquele lugar, era uma promessa condicionada à obediência. Aqui no mesmo capítulo 7 de 2 Crônicas, Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Então, observe que essa promessa de Deus para estar sempre presente ali naquele templo estava condicionada, como diz no versículo 14, à obediência do povo. Deus estava em aliança com Israel e era necessário Israel obedecer os compromissos da aliança. Tópico 2, sobre a retirada da glória de Deus. Essa retirada da glória de Deus lá do templo, na época de Ezequiel e Jeremias, é importante a gente lembrar que nessa época Jeremias estava ainda lá em Jerusalém, mas Ezequiel já tinha sido levado cativo para a Babilônia. O templo ainda não tinha sido destruído, ainda estava em pleno funcionamento, só que muitas abominações e pecados e paganismo e idolatrias dentro do templo de Jeová. Então, observa-se aqui, inclusive a leitura bíblica em classe mostra que a glória do Senhor saiu do templo, a presença de Deus saiu do templo de forma, vamos dizer assim, em vários estágios. Primeiro, a glória se levantou do querubim sobre a arca da aliança, depois passou para a entrada do templo, em seguida pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Então foi gradativamente, por causa do pecado do povo, as práticas repugnantes e abomináveis idolátricas do povo, foi expulsando a glória de Deus do templo. Então, isso é lamentável que isso tenha ocorrido. É lamentável que isso tenha ocorrido. Uma coisa importante em relação a nós, fazendo uma aplicação para nós, é importante nós entendermos que Jesus é a manifestação visível de Deus plena, porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Lá no templo, a presença visível de Deus era manifestada por meio de uma nuvem, de um resplendor, de um fogo. Porém, Jesus é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o clímax da manifestação de Deus aqui na terra. Então, é Deus entre nós, é o Jesus encarnado. Agora, ele morreu, ressuscitou, voltou para o céu, mas também ele permanece
entre nós em espírito. Lembre-se que Jesus é Deus, ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Mateus 18 e 20. E Mateus 28 e 20, Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus continua presente em nosso meio. Deus, ele está em nós e Deus também está entre nós. Isso é maravilhoso porque lá em João, capítulo 14, versículo 17, a Bíblia diz que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas nós que somos crentes, nós conhecemos o Espírito Santo, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Então, observe, o Espírito Santo, ele habita conosco e também está em nós. O Espírito Santo, ele habita na igreja, ele habita no meio do seu povo, mas também ele habita individualmente em cada um de nós. Cada crente é templo, casa e morada do Espírito Santo de Deus. Então, a presença de Deus, hoje na nova aliança, no meio do seu povo da nova aliança, se dá por meio da presença do Espírito Santo em nós. O nosso corpo é casa, templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo também habita no meio do povo, do coletivo, da igreja, da comunidade de fé. Então diz João 14, 17. Ele habita com vocês e estará em vocês. Uma coisa também interessante lá em João 1,14, quando diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, essa palavra habitou, lá de João 1,14, no original grego, o significado dela é tabernacular. É tabernacular entre nós. Significa o quê? Que Deus armou uma tenda, armou um tabernáculo e uma tenda e ficou lá para morar, para habitar conosco. Então, Jesus se fez carne e habitou entre nós. E Jesus disse em João 14, 23, aquele que me ama guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E nós viremos para ele e faremos nele morada. Na verdade, nós somos templo, casa e morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não precisamos mais de tabernáculo, não precisamos mais de templo para que Deus habite. Nós construímos templos, nos reunimos em templos isso é uma necessidade nossa para facilitar estarmos juntos, a nos congregarmos, mas a presença de Deus, ela está em nós, nas pessoas. Deus está presente em nós. Cada crente é um portador da presença de Deus. Então, lá no nosso templo, onde a gente cultua a Deus, onde a gente se reúne, Jesus só está lá. Deus só está lá se a igreja dele estiver lá. Então, a igreja são as pessoas, o templo é uma mera construção civil, uma construção física. Então, não confundamos aí o significado de templo e igreja. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do nosso programa. Continue conosco, voltaremos em seguida. Graças a Deus, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje, estudando a lição de número 4 do quarto trimestre de 2022. Lição que tem como título Quando se vai a glória de Deus. É bom a gente resgatar o que estudamos na lição anterior, que foi sobre as abominações do templo. Então nós vimos que por causa dos pecados do povo e da profanação do templo, das abominações do templo,
o povo colocando imagens de escultura, colocando práticas idolátricas, fazendo adorações e rituais pagãos dentro da própria casa de Deus. Então, com isso, afugentou a presença de Deus daquele lugar. Então, a glória de Deus se foi por causa do pecado do povo e da profanação do templo na idolatria. Então, a glória de Deus, a Shekinah de Deus, a presença visível de Deus que se manifestava ali naquele lugar, se foi por causa do pecado do povo. Tópico 3, sobre o segundo templo. Então, nós sabemos que com a continuação do pecado do povo, cumpriu-se as profecias de Ezequiel e Jeremias de que o templo seria destruído. E realmente Deus permitiu que o rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, invadisse Jerusalém e destruísse totalmente o templo. O povo, quando Jeremias profetizava para o povo, para que o povo se arrependesse dos seus pecados, o povo era obstinado, não se arrependia, e o povo confiava no templo. Então o povo dizia, templo do Senhor é este. Você não está vendo que Deus não vai deixar que nada aconteça com Jerusalém? Você não está vendo que Deus não vai deixar que nada aconteça com este templo? Porque aqui está a presença dele, aqui está a glória dele, aqui está a Shekinah dele. Só que eles não consideravam de que a presença de Deus era condicionada à obediência. A aliança que Deus fez no Sinai exigia a obediência do povo. Como o povo se envolveu nos pecados de idolatria e não se arrependeu, então a glória de Deus saiu daquele lugar. E uma vez que a presença de Deus sai do templo, então esse templo agora vai estar vulnerável à destruição. Então foi o que aconteceu no ano 586, 587 a.C. Deus permitiu que Nabucodonosor colocasse fogo no templo e destruiu tudo. Todas aquelas pedras calcárias, por grandes que fossem, foram consumidas pelo fogo. Depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia, Deus usou o rei Ciro para poder editar lá um decreto para autorizar o retorno dos judeus para Jerusalém. Então, eles voltaram para Jerusalém sob a liderança de Zorobabel, que era descendente de Davi, junto com ele o sumo sacerdote Josué, e eles voltaram para Jerusalém, reconstruíram o templo lá em Jerusalém. Depois veio Esdras para organizar todo o funcionamento do templo, só que esse segundo templo que foi construído lá em Jerusalém não dava nem para comparar com o templo anterior que Salomão construiu, porque este segundo templo foi um templo menor, bem pequeno, sem muita luxo, sem muita pompa, e inclusive isso gerou tristeza em alguns que conheciam, que viam, e pessoas idosas que conheciam, que tinham visto o templo anterior de Salomão. Quando viu aquele templo bem mais simples, eles choraram, dizendo que aquele templo não tinha a glória que tinha o templo de Salomão. Então, esse segundo templo que foi erguido lá na época de Zorobabel, foi erguido lá na época de Zorobabel, e diante desse lamento do povo, dizer que esse templo era feio, esse templo era acanhado, esse templo era pequeno, não dava nem para comparar a beleza arquitetônica dele com o templo de Salomão. Mas aí Deus usa o profeta Ageu para falar que a glória daquele templo, daquele segundo templo, daquela segunda casa, seria maior do que a da primeira. Ageu 2:7 diz assim: farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então o povo estava dizendo que aquele templo não era glorioso, que aquele templo era fraco, mas Deus disse que ia encher
aquele templo de glória. E no versículo 9, Deus disse: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Então, observe que, embora do ponto de vista arquitetônico, de construção civil, embora este segundo templo fosse arquitetonicamente mais simples do que o templo de Salomão, que não dava nem para comparar um com o outro, porém, Deus disse que ia encher esta segunda casa, este segundo templo, com a sua glória, com a sua presença. E este segundo templo, depois ele foi reformado pelo rei Herodes. O rei Herodes empreendeu aí um trabalho de reforma deste templo, e esse trabalho começou no ano 15 antes de Cristo, quando Jesus começou o seu ministério. Essa reforma desse templo não tinha sido concluída ainda, mas estava na sua grande parte já pronta, e a reconstrução, vamos dizer assim, a reforma desse templo de Zorobabel foi feita por Herodes e só foi concluída em 66 depois de Cristo. Inclusive os discípulos de Jesus se alegravam muito, era motivo de muito orgulho para a nação, e disseram a Jesus: olha, a estrutura deste templo, olha como é bonito, as pedras deste templo. Era um cartão postal de Jerusalém, esse templo. E esse segundo templo, que foi construído por Zorobabel e depois reformado por Herodes, foi o templo que Jesus frequentou. Foi o templo que Jesus frequentou, foi este segundo templo. Por isso que a glória dele é maior do que do templo de Salomão. Por quê? Porque Jesus é maior do que Salomão. Por quê? Porque Jesus é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Não é uma mera nuvem, não é um mero esplendor, não é uma mera luz. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós. Então, esse segundo templo foi o templo que Jesus frequentou. Foi o templo que Jesus frequentou. Era um cartão postal de Jerusalém, motivo de orgulho de todos os judeus, mas Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra daquele templo que não fosse derrubado. Então Jesus já profetizou também a destruição daquele templo, porque assim como a glória do Senhor saiu do templo de Salomão por causa do pecado do povo, Jesus, que é o Rei da Glória, ele foi rejeitado por Jerusalém. Jesus foi rejeitado pelos judeus. Jesus foi rejeitado pelo seu povo. Inclusive, o seu próprio povo crucificou Jesus. Jesus morreu ali em Jerusalém, crucificado, e eles expulsaram Jesus. Então, nós observamos que esse outro templo aí, embora tivesse sido embelezado durante muitos anos pelo rei Herodes, ampliado, reformado, mas Jesus, que é o Rei da Glória, não estava mais naquele templo. E aí, aquele templo estava pronto para ser destruído de novo. Mas Jesus, no seu sacrifício na cruz do Calvário, ele morreu, ressuscitou, e a Bíblia diz que quando ele morreu, quando ele entregou a sua vida por todos nós, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e agora nós, através de Cristo, temos livre acesso a Deus. Então, para termos acesso a Deus, não precisamos mais de templo. Então, Deus hoje, no meio do seu povo, no meio da sua igreja, ele manifesta a sua presença entre nós. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu voltarei para vós. Eu enviarei um outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então, o povo de Deus, da nova aliança, que é a igreja composta de judeus e gentios convertidos a Cristo, nós agora
vivemos na presença de Deus e sentimos a presença de Deus. Deus se manifesta no meio do seu povo, Deus fala conosco, né? Deus habita com o seu povo, habita com a sua igreja. Então, para terminar, tópico 4.3, a presença de Deus hoje. Quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz, entregou o Espírito, entregou o Espírito, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Estava definitivamente concluída a missão do templo. Agora não ia mais precisar de templo. Assim, o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. Agora o nosso templo é Jesus. Desde então, é em Jesus que temos a redenção e o perdão de nossos pecados. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. Conforme nós já lemos aqui em João capítulo 14, versículo 17, Deus, ele habita entre nós e ele habita em nós. Ele habita entre nós e habita em nós. A igreja é comparada a um edifício espiritual, a igreja é comparada a um templo espiritual onde Deus habita. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua audiência. Deus continue abençoando você e sua família. Este programa e nenhum outro substitui a aula presencial de Escola Bíblica Dominical lá na nossa congregação, lá na nossa classe. Portanto, se matricule na Escola Dominical, frequente regularmente a Escola Dominical da sua congregação e cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a glória de Deus, que a Shekinah de Deus, que a presença de Deus esteja sempre com todos nós, em nome de Jesus. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.